Estamos aqui hoje na busca de conhecimento. Estamos aqui hoje na busca de maiores entendimentos sobre as verdades divinas, sobre algumas verdades que nos foram trazidas pelos Espíritos, seus mensageiros, e, por muitas vezes, uma leitura individual traz uma certa dificuldade para a compreensão. Então, como dizia o seu filho Jesus, aonde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá ele estaria, porque assim, na coletividade, sempre conseguiremos, maiores entendimentos e trocaremos experiências. Por isso, meu Pai, pedimos iluminação ao palestrante de hoje, inspiração dos bons espíritos e que cada um de nós possa se abrir para novos entendimentos e raciocinar cada um deles aquilo que for o melhor para nós, que for para nós aceitável, que possamos abraçar e seguir nessa nossa trajetória evolutiva. Fique conosco, Pai, traga para junto de nós o nosso Mestre Jesus e que esta palestra seja abençoada. Assim seja. Boa noite. Obrigado, Jane, aí, pelo esforço em cantar a música, né? Eu acho que e a Adriana, né, pela linda oração de introdução ao nosso tema, mas não teria como a gente falar de elementos gerais do universo sem falarmos da nossa maior força motriz, que é o amor, né? Que Deus nos dá, aquele amor que Jesus nos veio nos dar o caminho. Então, eu acho que é a melhor forma de começar falando sobre estes elementos. Tenho a tarefa hoje de compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões sobre essas questões. Quando a gente pensa em elementos do universo, é quase que até um pensamento filosófico, né? Da gente tentar buscar, né, além do nosso entendimento natural, do nosso entendimento, vou dizer assim, vou dizer por mim, né? Talvez até há pouco, muito ainda superficial, até porque eu também ainda não acho que talvez se eu estudar o resto da minha vida inteira, eu não vou conseguir abraçar todo esse arcabouço de conhecimento, até porque o próprio Livro dos Espíritos diz que a cada momento será revelado o que a gente é capaz de entender, né? Então, no meu conhecimento, ele ainda é limitado frente aos enigmas, né, e às tarefas do nosso grande Criador. Mas nós temos como base, né, sobre este tema, o Livro dos Espíritos, que tem 2 capítulos que vão falar sobre espírito e matéria, e depois, que é o capítulo 2, né, onde nós temos aí baseado a nossa linha de raciocínio hoje. E o capítulo 4, que ele vai falar sobre do princípio vital. Quando eu comecei a pensar sobre isso, e aí existe uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, que é a questão 27, que é feita assim: então há 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E aí os espíritos responderam, né? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Então eu fiquei pensando, né? Nós do tronco cristão, ou talvez os mais católicos, tinha acostumado com essa palavra Trindade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E aí, embasado nessa relação do Criador e de todas as coisas, e também lembrando até de uma passagem, né, que Jesus fala que ele e o Pai um só, eu comecei a buscar sobre essa primeira questão, né, que acima de tudo tem Deus. E de Deus como as coisas começaram a se originar. Né? Então, a própria literatura, as próprias, como que eu posso dizer? O conhecimento que já foi levantado acima, né, desse assunto. Então, a gente coloca Deus, né, como a causa primária de todas as coisas. Então, ou seja, Deus está em tudo que existe. E a gente tem uma outra relação, que aí, como que via esse permear, né, de Deus, né, que tudo, né, na ligação, tudo da criação, tudo da obra de Deus, ela está totalmente entrelaçada, ela está totalmente conectada, tudo se liga. Então, assim, não existe nada, talvez materialmente falando, ou como diria, né, talvez, como Kardec chamava dos materialistas falando, nós podemos tentar enxergar as coisas, né, pelos olhos deles, de que as coisas são separadas, né? Nós, humanos, como matéria, somos separados um do outro, como nós somos fisicamente separados. Nós da natureza, nós dos animais, nós seria cada uma coisa totalmente autônoma, sem nenhuma ligação. E a partir do estudo, né, através do que Kardec veio trazer, nos dá um indicativo de que, na verdade, não existe nada separado. Na verdade, tudo, na verdade, é unificado. E aí nasce a questão do conceito do fluido cósmico, né, como tem na literatura, chamado de fluido cósmico universal, de que é aquele que permeia todas as coisas. Então, hoje, nós já vemos, através dos estudos da ciência humana, né, da ciência científica, vários experimentos da física e que acaba ratificando a coisa que os espíritos já trouxeram para a gente, dizendo que nós somos todos interligados, porque esse fluido é o éter, que permeia toda a criação, que dá base, né, a base matriz de tudo que foi criado. Então, talvez um físico muito conhecido por todos nós, Einstein, ele passou grande parte da vida buscando, né, conseguir conectar todas essas teorias e conseguir comprovar que tudo vem disso. Depois vem outros físicos através dele, eu não sou muito especialista em física, mas outros vieram. Então, lançaram várias teorias. Você tem, à medida que a própria ciência, até os próprios dispositivos de investigação, vamos chamar assim, né, científicas, foram se aperfeiçoando, o ser humano consciente, ele foi conseguindo observar essas partículas de forma diferente. Então, com o tempo, essa concepção material, ela foi se adentrando e partindo por uma dimensão que a gente trata de espiritual, né, de que não está no nosso plano material, e chegaram que também o espiritual nada mais é também do que um plano de energia, um plano onde tudo está vibrando e tudo tem suas potencialidades. Então, hoje, nós temos aí a física quântica, que vem trazer sobre essa questão de que, na física quântica, por exemplo, essa interligação, se não estiver errado, se tiver alguém que entenda mais do que eu, por favor, possa me corrigir. Mas o que nós chamamos de Deus, esse princípio inteligente, na física quântica eles chamam quase que o vácuo quântico, né? De onde tudo emerge. E então nós vemos em vários outros experimentos, na teoria dos multiversos, na teoria, né, da teoria das cordas que Einstein começou a pesquisar, a gente vê essa relação de que tudo, na verdade, está tudo muito conectado.
E o que vai diferenciar a gente nesse grande universo é exatamente como cada elemento ele vibra e como ele se constitui. Então, tendo esse fluido como um elemento basilar, vamos assim dizer, nos mostra, vamos dizer assim, cientificamente, aos olhos da ciência, ao nosso do lado da razão, a questão que Jesus nos trouxe em relação à nossa unificação com o Pai. Porque até então nós ainda nos enxergávamos como seres distantes. Então, eu enxerguei nessa conclusão desse estudo meu, onde que isso afirma realmente a nossa descendência divina. A nossa está caracterizado nisso que realmente está ali, se como fosse uma certidão, ou o nosso exame de DNA, se a gente fosse fazer, né, como tem os exames de paternidade, se todos nós fôssemos fazer o nosso exame de DNA, daríamos lá que todos somos filhos de Deus, porque todos somos emanados desse sopro divino, dessa energia que tudo cria, que o tempo todo está em constante movimento. É uma energia que ela nunca para. E é uma energia que é utilizada e que é manipulada para aqueles espíritos bem próximos de Deus, que são capazes, que são os mensageiros que vão fazer. E aí já tem um próximo tema, acho que não vou me adentrar muito, porque tem a próxima palestra, se não me engano, é a criação dos mundos, né, Jane? Então, aí eu vou deixar para a próxima pessoa trabalhar sobre a criação dos mundos. Mas, então, eu fiquei muito pensando nessa relação da paternidade divina e tentando trazer essa relação dessa matéria-prima, porque isso nos mostra o quanto que também é verdade, né, o que Jesus nos trouxe sobre o maior mandamento, né? O resumo, no curso passado nós falamos sobre os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu vi essa relação do princípio universal, é que eu pude talvez compreender um pouco mais a profundidade dessa fala de Cristo. Porque primeiro nós precisamos de colocar a Deus sobre todas as coisas, porque é Ele que é a nossa maior fonte. Mas ao próximo, muitas vezes, nós estamos ligados, ainda pensando no ser humano que está ao nosso lado, mas nós temos também o respeito por toda a criação, não somente aos homens. Então, tudo que está ao nosso lado também tem o DNA divino. Seja uma planta, seja um cristal, seja um animal, qualquer espécie, todas elas compartilham do mesmo DNA que nós somos. A única diferença é que nós já evoluímos e temos já agora um princípio inteligente, um princípio que consegue se adentrar mais nesse universo e utilizar desses elementos primordiais para continuar o trabalho do Pai. Porque a criação, ela nunca para. A criação, ela é constante o tempo inteiro. Só que para que possa se dar forma, o Pai precisa de todos nós. Então, todos nós temos uma responsabilidade muito grande a partir do momento que a gente reconhece esse DNA divino na gente, que nós somos parte dessa criação, e aí vem que nós sempre ouvimos que nós somos co-criadores, né? O próprio Jesus disse, vós sois deuses. Essa afirmação também básica, porque exatamente porque ele estava mais uma vez demonstrando esse nosso DNA e essa nossa potencialidade divina frente a esse cabedal de conhecimento inato que nós trazemos e das potencialidades divinas que nós carregamos por sermos filhos de quem somos. Então, isso me trouxe, aí eu vou falar a mim, porque cada um vai assumir, né, de uma forma, me trouxe eu olhar de uma outra forma para a vida e ver de que, na hora que eu estou ali esmorecendo, eu preciso de ganhar um gás e dar continuidade, porque o universo não para e está o tempo todo, como que eu posso dizer?
está tudo se renovando e o universo está sempre conspirando a meu favor. Como no próprio livro dos Espíritos diz que nós viemos aqui, né, e o nosso destino é a felicidade, então, toda essa criação, toda essa teia cósmica que nos é permeada, nós estamos dentro dessa teia universal de criação, está conspirando para que nós possamos sermos felizes. Então, eu tenho que, sabe, se eu ficar parado, eu estou impedindo o fluxo de seguir. Então, essa foi uma explicação, algo que me trouxe um novo ânimo sobre como encarar a minha jornada aqui na Terra. Então, nós temos aí esse fluido que permeia tudo, e aí também é muito engraçado, porque Moisés, isso aí está no deixa eu lembrar aqui o nome do negócio. É uma revista, é a Revista Espírita, e aí eu falei assim, fiquei pensando, isso foi escrito em 1866, há pouquinho tempo atrás, né? Mas sobre essa questão do fluido, Kardec escreveu, deixa eu só achar aqui, deixei o negócio na frente e já perdi. Achei. Aí, sobre essa questão do fluido cósmico, ele disse assim, Charles, já vi, tá? Só vou ler esse trechinho aqui e vou te dar a palavra. Ele fala o seguinte, que Moisés estava certo quando disse que Deus formou o corpo do homem do limo da terra. E ele continua, isso não quer dizer que Deus tomou um pouco de terra e petrificou, e modelou o corpo do homem. Mas que este corpo, ou o nosso corpo, ele é formado dos mesmos princípios ou os mesmos elementos que o limo da terra, ou que tinha sido formado para utilizar o limo da terra. Então, isso mostra realmente que nós temos o nosso DNA divino e compartilhamos ele com todas as criaturas do universo. Sim, Charles? Tem uma pergunta, posso fazer? Então, pode. Então, tudo e todos são criados a partir desse fluido cósmico universal. Então, o que diferencia matéria e espírito? Essa foi a pergunta. E eu gostaria de acrescentar o seguinte. Simplifica para nós a explicação do que é fluido cósmico universal, que ainda está precisando de ser mais ou menos desenhado, né, para a gente conseguir entender. Eu estou falando por mim, né? Isso daí é a minha participação. Bem, então vamos lá. Vamos começar de trás para frente, então, da sua para a outra, né? Apesar que eles me botaram numa sinuca danada, já assim, logo no início, né? Eu nem esquentei ainda, já chapuletaram lá, o que diferencia matéria de espírito, né? Mas assim. Quem fez não, viu? Oi? Não vou dedar quem fez a pergunta, não. Que tá no não, tá certo, não pode, é anonimato, tá certo. Mas assim, o princípio cósmico universal, vamos tentar colocar da seguinte forma. Esse foi até, acho que durante o estudo eu li isso em algum lugar, então essa é na concepção do Léo, se vocês verem isso repetindo, vocês vão descobrir quem é que falou. Mas imaginando que nós estamos num aquário, nós somos um monte de peixe dentro do oceano, então, certo? O mar que nos rodeia, que nos permeia, né, que passa por todos nós, seria o fluido cósmico universal. É aquele que está em tudo e em todos. Sabe? Aquilo que seria... Eu estava até conversando com ele hoje, a gente discutindo sobre isso, né? E aí eu falei assim, eu tenho uma ideia para poder explicar isso. Vamos imaginar que se fôssemos cozinheiros, fôssemos fazer massas, né? Então, seria o fluido cósmico, a farinha, né? Aí eu até brinquei com ela assim, mas vem cá, dá para poder fazer pão com farinha de trigo? Dá. Mas ela falou assim, depois eu falei, e macarrão? Também. Não, mas peraí, macarrão não dá, macarrão você pode trocar, agora você não precisa mais de farinha de trigo, você pode utilizar outras bases que não fosse a farinha de trigo. Aí eu falei assim, então não posso utilizar como exemplo do fluido cósmico universal, porque a farinha de trigo já não é mais matéria-prima para macarrão. Hoje já existe outros tipos de farinha, sem glúten, com arroz, enfim. Mas, dada a concepção
básica ou da brincadeira seria isso, sabe? É da onde emerge tudo. É a energia básica do Criador. Né? Seria a água, apesar que a água são combinações, né? Emergem do fluido cósmico universal todas as combinações dos elementos que irão compor o universo. Então, a água... Energia divina, eu posso dizer assim? Como? Eu posso dizer que é a energia primária divina? Sim, podemos conceituar dessa forma, sim. Não existe um conceito certo e errado sobre isso, até porque à medida que nós iremos avançarmos no nosso conhecimento, avançarmos intelectualmente, a gente vai compreendendo melhor sobre isso. Mas é exatamente isso. É a energia que flui em todos nós, é aquilo que mantém toda a base da criação, sabe? É como, né? Meu ponto que está dizendo, né? É o ânimos, né? É o que anima toda a matéria. É da onde emergem, e aí a gente veio falando com a diferença entre matéria e espírito, seria, né, de uma forma talvez que eu poderia dizer muito, sim, talvez condensada, mas como que eu poderia dizer? Básica, para a gente daí surgir outras perguntas, né? Então, o espírito seria esse princípio, né, emergido, né, dessa criação de Deus, né, surgido desse fluido cósmico universal como base, é um princípio inteligente, sabe? Somos nós, todos nós que somos espíritos, utilizamos da inteligência para que possamos caminhar na jornada ou na trilha, né, evolutiva que nos aguarda desde quando nós somos criados, quando nós somos separados, né, individualizados dessa energia criadora do Pai. Já a matéria, segundo o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que o seguinte, que a matéria é o laço que prende o espírito, porque o espírito ele vai precisar da matéria. Lembra, nós tínhamos uma trindade, Deus, Espírito e matéria. Por que o espírito precisa da matéria? Porque é através da matéria que ele vai se utilizar para se revestir, para que ele possa cumprir a sua jornada de ascensão, de elevação, desse caminho de retorno junto a essa união novamente com o Pai. Então, o espírito ele precisa da matéria para poder fazer com que a nossa caminhada ela existe. Então, nós não poderíamos estar aqui, a matéria sem o espírito seria totalmente inerte. Então, o espírito ele acaba animando a matéria. Então, nós, como espíritos, nós precisamos de uma matéria, e aí o que vai diferenciar, né, essa matéria é a densidade dela, né, o que vai diferenciar de um fluido materializado, de um fluido semimaterial, para podermos, aí eu vou ser talvez até repetitivo, né, caminharmos, podemos utilizarmos aqui. Então, o espírito ele vai precisar de um intermediário neste processo para que ele possa se manifestar integralmente, que é o que nós chamamos do nosso perispírito. Então, o espírito ele se utiliza dessa matéria que é o perispírito, anima essa matéria, e o perispírito depois ele se une ao nosso corpo material de forma com que ele possa colocar. Então, o perispírito ele está ali, enquanto nós estamos encarnados, ele está servindo de intermédio do espírito para conosco, e aí no nosso corpo material a gente vai poder usufruir de toda essa capacidade que o nosso espírito tem, e quando nós desencarnamos, o nosso perispírito se volta para o plano espiritual e serve como invólucro
para o nosso espírito. Então, fica um dentro do outro, assim, igual aquelas bonequinhas, é bonequinha russa que fala? Sim. Né? Então, música, né? Que vai um colocando uma música, nem eu sabia disso, tá vendo? Nem cultura. Né? Então, ou seja, vai se encapsulando. Então, dessa forma que essa trindade ela funciona no nosso caminho evolutivo. Então, sem a matéria, então por isso que é constituída a matéria, e a matéria ela emerge exatamente dessa combinação desse elemento primordial, essa combinação de prótons, elétrons, e que vão se juntar aos elementos. A física, a química mesmo traz essa questão muito em voga da combinação. O elemento da água, por exemplo, são dois elementos de hidrogênio com um elemento de oxigênio e forma a matéria-água. Mas se acrescenta mais um elemento, vira um material corrosivo. Então, ou seja, tudo isso ele é formado, ele é criado, e aí a gente pode até colocar, né, tudo isso foi feito de uma forma como, e aí pensado nos espíritos superiores, regulados para que todo esse ecossistema que está em nossa volta estivesse feito para que nós, espíritos, pudéssemos habitar e, novamente, passar pelas nossas paragens para que possamos continuar no nosso caminho de aprendizado. Então, assim, é algo assim, como que eu posso dizer? Às vezes até difícil da gente talvez compreender, porque a gente precisa de se esforçar um pouco para tentar materializar isso, mas não é algo que seja distante da gente, é algo que esteja muito próximo, porque uma coisa muito, muito forte que eu vou chamar do espiritismo, né, através da codificação de Kardec, foi de desmistificar essa relação do sobrenatural, que é algo que até então, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente mistifica. Então, ele veio desmistificar e trazer que isso não é um elemento mágico, um elemento místico, mas é um elemento natural, um elemento da natureza, um elemento primordial, um elemento que passa a ser do nosso dia a dia. Lógico que toda vez que a gente tenta se debruçar sobre isso e buscar explicações mais, vou usar a expressão técnica sobre o assunto, isso, para quem ainda não entende como eu, passa a ser algo complicado. Mas a partir do momento que a gente vai tendo contato e vai buscando, através do nosso conhecimento, isso vai ficando mais permeável, mais de fácil acesso, para que a gente possa compreender essa dinâmica do espírito e matéria. Não sei se me fez entender. Depois a pessoa que perguntou diz aí para o Charles aí, Charles, manda ele explicar de novo. Posso passar para a próxima? Pode, claro. Se tudo é inteligência divina, pois fruto do fluido cósmico universal, basta deixarmos fluir essa energia ou não. Eu acho que a pessoa está perguntando se, para nós alcançarmos a conexão divina, basta a gente deixar fluir a energia cósmica universal ou não, ou se nós temos que fazer algumas coisas mais para chegar a isso. Olha só, tudo emerge dessa energia criadora. Mas nós, como espíritos, e aí vamos primeiro imaginar como as coisas foram, tipo assim, o que dá forma a essa matéria? Essa é uma pergunta boa, não é? O que dá forma a essa matéria? Como que essa matéria ela surge? Ela surge através do pensamento. É o pensamento, é o pensar que molda essa matéria. Então, sendo dessa forma, e aí volto quando comecei a pensar sobre assim, caramba, o meu pensamento é que molda essa matéria. Então, ou seja, tudo é criado na mente. Inclusive, tem até e aí eu fico tentando conectar as coisas, existe um conhecimento trazido, né? Chamado Tábua da Esmeralda, que remete aos ensinamentos herméticos,
E o primeiro princípio da tábua esferada é que tudo no mundo ele é mental. É o princípio quando começa a surgir na mente. Então, ou seja, mais uma vez corroborando essa afirmação, esse conhecimento que nos foi trago, que nos foi trago sobre o que molda esse fluido, exatamente o nosso pensar. Então, é o pensamento dos espíritos superiores que vão criando a matéria e fazendo essa combinação, que vão criando todas as coisas que nós conhecemos e que existe nesse e nos vários multiversos que existem. Então, dessa forma, nós temos a responsabilidade de cuidarmos do nosso pensamento. Então, o pensamento, ele permeia tudo. Então, se nós temos uma matéria que ela é invisível, que rodeia todos nós, e que através do nosso pensamento a gente pode moldá-la, então você imagine o poder que nós temos. Aquilo que nós pensamos nesse espaço, nesse éter, ele é formado. Então, por exemplo, teve várias investigações, várias pessoas até depois de Kardec, deixa eu ver aqui, acho que no próprio, deixa eu ver aqui se no próprio Livro dos Espíritos, não sei se é no Livro dos Espíritos, não, deve ser, deixa eu ver se está aqui, acho que deve ser na Gênesis, no livro A Gênesis, que vai falar sobre fotografia de pensamento. Então, existe, por exemplo, uma matéria chamada ideoplastia, que vai falar sobre essa questão da forma do pensamento. Então, o que a gente pensa, a gente começa a criar isso no plano energético, vamos assim dizer, né? No plano dessa caminho vibratório. Então, se muitas vezes a gente pensa algo como fosse enviar uma flecha para uma pessoa, pode ter certeza que está sendo criado, está sendo lançado. Então, nós temos uma responsabilidade, e eu acredito que por isso Jesus sempre nos diz, né, orai e vigiai, porque vigie seus pensamentos, porque a tudo que nós pensamos, nós realmente criamos. Então, assim, e é tão forte isso, que vários experimentos já foram feitos, tem um, inclusive, que foi não sei se ele é físico, eu não lembro agora, depois Jeane, que sempre gosta de pesquisar as coisas aí, depois ela pode pesquisar aí, que foi a experiência de um cara lá japonês, eu esqueci o nome dele agora. Jeane, pode pesquisar aí que você vai achar lá, que faz a experiência da água. Ele pega a água, pensa numa coisa boa, e a água depois ele é colocado no microscópio, e essa água ela é formada de cristais muito bonitos, cristais esses que a gente vê em desenho animado, muitas vezes, né? Cristais muito bonitos. E quando a gente pensa, ele pensa algo que é muito ruim, essa forma da água, ela se modifica de algo muito intenso. Então, por isso que a gente, muitas vezes, esse pensar ele é muito forte, e nós estamos tendo a responsabilidade de estar exatamente manipulando esse éter divino que está em nossa volta. Então, muitas vezes, se a gente pegar um copo d'água e pensar sobre ele, ficar ali imaginando sobre aquele, mandando essa energia, não só essa água vai captar tudo isso e vai assumir aquilo que nós pensamos, mas até o próprio copo vai estar imantado. Então, quando muitas vezes a gente pode pegar um objeto ou se sentir bem, se sentir mal, possivelmente é de uma carga energética que ali ficou. Isso são construtos do nosso pensamento. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito bem, Jane, Massuro Emoto. Então, depois vocês podem ir lá no YouTube e digitar lá que vocês vão ver a experiência e como é forte essa questão. E aí está mostrando que isso não é algo. Lógico que à medida que nós formos evoluindo na nossa questão espiritual, maior será a nossa capacidade de manipulação desses fluidos, visto tudo aquilo que Jesus o fez quando aqui estava. Sendo assim, mas essa experiência mostra que, aí voltando a dizer, como Jesus diz, vós sois Deus, está provado que aqui nós hoje somos responsáveis por aquilo que a gente pensa e realmente nós criamos este estado. Tem mais perguntas, Charles? Sim, tem mais 4. Então, vamos lá. Levanta a mão aí, quando você estiver falando demais, você levanta, que senão eu vou ficar emendar aí e vou
Vou perder o horário. Na verdade, você estava numa fluidez tão boa que não me permiti interrompê-lo, mas fica tranquilo que eu controlo o horário. Se somos co-criadores, podemos mudar nosso futuro por meio das nossas atitudes no agora, mas sabemos que a lei da causa e efeito, atitudes do passado, também reflete na nossa vida. Então, como fica? Bem, nós vivemos hoje, nós estamos experimentando um mundo, como que eu poderia dizer assim? Nós estamos numa escola, no nosso planeta, nós estamos experimentando vivermos na dualidade. A dualidade, vou colocar como lei de causa e efeito, o que seria certo e errado, lógico, cada um tem um conceito, mas existem as leis que nós já estudamos, está lá no livro dos Espíritos, existe a lei moral, que vai balizar as nossas atitudes e quais serão os reflexos dessas atitudes. Então, nós vivemos nessas extremidades, né? Aí vou dizer, uma hora nós somos homens, uma hora nós somos mulheres, uma hora nós somos ricos, uma hora nós somos pobres, uma nós temos saúde, outra vez nós passamos. Por quê? Porque a gente tem que experimentar esses dois lados. Então, sim, e aí, em função de como a gente encara esta experiência, e aí está realmente encarar no pensamento, tem encarar nas ações que serão desencadeadas com o nosso pensamento, nós vamos, vou usar a expressão, nós vamos co-criar o nosso futuro através da escolha que eu faço hoje. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo hoje, ela vai reverberar pelo meu futuro. Tudo depende da nossa escolha, da forma como nós encaramos, e principalmente, como está falando de fluido, a gente fala de fluido, automaticamente nós falamos de espírito, falamos de matéria, e lembrando que o que vai diferenciar tudo isso é o aspecto vibracional. Como eu disse, hoje você tem a física quântica, você vai ter a teoria das cordas, que diz que dentro de átomo que quebra tem o quark, dentro de um quark tem as cordas, que vibram de forma diferente, que dão essas características. Então, ou seja, nós temos o elemento, mais uma vez, do pensamento como criador dessa realidade. Então, aquilo que eu penso, eu crio no mundo material, no mundo nosso, né? Material no sentido, e aí eu vi uma expressão dizendo que na época de Newton, tinha definição de matéria, que matéria é aquilo que podia se tocar e não ocupava o mesmo lugar no espaço. A física atual já mostra que a matéria já é totalmente diferente dessa concepção de Newton. Então, imagine Newton agora teria que rever toda a sua base da física. Sendo assim, essa relação da causa e efeito, como são as nossas ações, o que nós criamos com o nosso pensamento, que daí vai originar a causa e novos efeitos futuros. Então, como já foi falado sobre isso em oportunidades diferentes, em temas diferentes, mas como tudo na vida caminha para a evolução, e a evolução ela passa pelo mesmo caminho, então a gente vai sempre passar pelo caminho das nossas escolhas. Então, respondendo mais uma vez a pergunta, né, se somos criadores, nós podemos mudar o nosso futuro? Sim, nós podemos mudar. Nós temos um caminho a percorrer, nós temos um destino. Agora, as estradas que nós vamos tomar são frutos das nossas escolhas. E aonde essas estradas vão nos levar, também são derivadas das nossas escolhas. Então, fica desta forma, sabe? Nós estamos colhendo agora o resultado de algo, então, em tese, só para tentar colocar em ordem lógica, né? O que acontece na minha vida hoje foi fruto de uma escolha que eu fiz no passado. E aí, volto a dizer, passado não significa na minha vida anterior, pode ter sido nesta vida. Porque a gente, pelo menos a maioria, eu, por exemplo, isso deve ter sido alguma coisa que eu fiz na vida passada. Eu não olho o que eu produzi nessa vida para chegar ao que eu estou vivendo hoje. Mas só existe uma forma de eu mudar a minha realidade hoje. Eu pensar diferente e tomar ações diferentes que vão mudar aquilo que eu vou colher no futuro. Então, sim, nós somos criadores e podemos mudar o nosso futuro. Eu vou encadear duas, Léo, porque eu acho que elas têm uma correlação. Podemos dizer que Jesus no deserto conseguiu, de fato,
a manipulação dessa matéria. E, na sequência, a partir deste aprendizado, ou seja, de Jesus no deserto, fez todas as manipulações da matéria, como estudamos em sua caminhada? Jesus foi um grande manipulador, porque ele já tinha o conhecimento das leis, e tudo que ele fez, ele não infringiu nenhuma lei. Vamos botar assim hoje como fosse uma lei da física, né? Mas as leis espirituais, as leis que regem o universo, ele não fez nenhum, porque ele sabia no que ele podia atuar. Então, nós vimos essa manipulação de fluidos em todas as suas curas, e principalmente, e aí voltando à questão nossa do pensamento, né? Não só ele manipulava, como teve lá a manipulação, né? A multiplicação de pães, do peixe. Talvez o primeiro, né? Quando a gente fala assim, o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho, nada mais era do que, exatamente, pela força do seu pensamento, ele simplesmente lá reestruturar organicamente aquela matéria-prima e transformar ela em outra. Então, sim, ele era um grande conhecedor das leis do seu universo, porque ele já trazia em seu grande cabedal espiritual, como espírito excelso, e com certeza, né, isso eu não vou dizer uma novidade, porque isso está já escrito em vários livros, mas Jesus foi o grande, ele não é só o governador da nossa terra, né, em questão de traçar os nossos destinos evolutivos, mas ele também, pelo seu pensar, lembrando que tudo é criado pelo pensar, ele foi um dos, se eu posso dizer assim, dos arquitetos do nosso planeta, acho que até da nossa Via Láctea como um todo, né, de todo esse sistema que está em nossa volta. Então, ele já sabia como manipular, utilizava, e eu acho que é por isso que ele disse duas coisas muito importantes acerca da nossa capacidade. Uma, que ele disse que nós poderíamos fazer obras iguais ou maiores do que a dele, porque nós estamos no caminho da evolução, no caminho de conhecer. Então, hoje, a gente já tem, a partir desse bate-papo, a gente já tem um conhecimento um pouco da nossa capacidade. Então, nós podemos escolher nos aprofundar, pesquisar mais sobre isso, aumentar o nosso conhecimento sobre isso, e aí nós vamos, né, aumentar a nossa intelectualidade, com isso aumentar a nossa consciência sobre essa energia que nos cerca. E quando ele dizia também sobre se tivermos fé, transportaríamos uma montanha. E ele também trouxe esse elemento da fé, do pensar, porque todas as pessoas que ele curou, teve a contrapartida também da outra pessoa de lançar esse pensamento que ela poderia ser curada. Então, houve uma conexão de energias aí. Então, Jesus era um exímio manipulador porque ele era um conhecedor. Então, ele demonstrou para a gente, deixou o exemplo do que aonde nós iremos chegar, né? Porque aí eu vou de novo parafrasear o Ramatiz, que ele fala que todo arcanjo um dia já foi homem, todo homem um dia será um arcanjo. Mas se a gente for trazer agora para esse universo fluídico que estamos falando, todo arcanjo um dia foi um átomo, sabe? Emergiu dessa grande matéria e caminhou até Jesus. Então, ou seja, né, todo arcanjo um dia foi átomo, e todo átomo, todo fluido um dia de matéria inteligente será também um arcanjo e poderá manipular todas essas coisas maravilhosas que nós lemos que eles são capazes de fazer. Próximo. Se estamos no fluido cósmico universal e ele está ao nosso redor, qual a influência dele sobre nós? Na verdade, ele nos influencia no sentido que nós fomos criados a partir dele. Então, a influência que ele se dá é de que nós temos todos os caracteres divinos dentro de nós. Então, nós temos toda essa potencialidade, como eu disse, essa paternidade de Deus, vamos botar assim, esse poder inato que emerge desse fluido. Então, é isso que influencia ele sobre nós. Talvez eu poderia dizer que a influência dele é que a gente tome conhecimento, que a gente tenha conhecimento de que nós pertencemos a ele, e sabendo que tudo que emana do Pai é perfeito, como dizia na nossa música do Tó, né?
quanto ao amor no universo. Então, Deus é um ser amoroso, é um ser misericordioso, então influencia. Então, esse amor que Jesus veio exemplificar, não através somente das suas ações, mas deixar também grafado nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, é esse amor que influencia. Então, se eu, no meu entendimento, na minha verdade, se eu poderia assim dizer, a influência do fluido cósmico universal sobre nós é a influência desse amor inato que todos nós temos latente dentro de nós. Porque muitas vezes nós olhamos o mundo hoje, vou colocar hoje, porque nós estamos passando aí num processo internacional, né? A gente está vendo cenas desesperadoras, né? A gente olha e fala, mas aonde está Deus nisso tudo? Deus está em tudo na amorosidade. Nós, ainda que não conseguimos, em função de sermos criados simples e ignorantes, estamos a cada passo descobrindo esse amor que está implantado dentro de cada um de nós. Então, essa é a influência. Nós precisamos deixar essa influência divina tomar conta de nós. No dia que nós realmente assumimos essa posição, dessa amorosidade que é inata a todos nós, e é essa relação que também me trouxe dessa questão da paternidade, da empatia divina, eu olhar quem está ao meu lado e realmente, hoje eu, Léo, pude ter certeza, apesar de Jesus já ter dito, né, todo mundo já ter falado, muitos outros, antes de Jesus também falaram, vieram ali, né, preparando o terreno, de que realmente quem está ao meu lado, aí seja um outro espírito inteligente, seja qualquer obra da criação, realmente faz parte de mim, é da minha família. Então, eu preciso de não só reconhecer esse amor em mim, mas olhar e reconhecer esse amor no outro também, porque, afinal, somos todos um. Tem mais, Charles? Tem mais uma bastante complexa. No sentido do que você está colocando, Leonardo, o fluido cósmico universal também poderia ser conceitualizado como aquilo que em nós traz representações de Deus. Por exemplo, toda a natureza e até nossos corpos físicos poderiam trazer em si partes fractais com componentes similares, ou seja, componentes que nos interligam diretamente ao fluido do Uno, Deus. Mas essa vou ter que pensar para responder. Essa é das boas, né? Essa é de botar o palestrante na ponta da parede, né? Vamos ver se o sujeito estudou. Bem, existe, né? Eu não posso aqui dizer que é a minha maior especialidade, porque eu estou nessa caminhada evolutiva. Mas vou dizer aquilo que eu entendo sobre tudo isso. O fluido não traz só a representação, né? Ele não representa, ele é o Deus potencialmente em cada um de nós. É assim que eu, Léo, enxergo. Mas nós temos esses componentes que vão se modificando à medida que nós vamos evoluindo, eles vão nos aproximando. É como nós fizemos, para mim, é como se fizesse uma jornada inversa. Nós somos, como que eu poderia dizer? Nós éramos todos um e fomos individualizados. Saímos do Deus como um todo e fomos individualizados. Trazemos a partícula dele. E começamos a nossa jornada evolutiva para nos unir novamente a ele lá na frente. Então, seja, essa caminhada, como nós estivermos nos aproximando novamente do Pai, vai ser uma jornada que nós colhemos toda uma trajetória de aprendizados, e aí realmente de evolução. Nós saímos de uma simples partícula e chegamos aqui um espírito, vamos botar assim, só em termos conceituais, né, um grande espírito, vamos assim dizer, né, em relação ao tamanho do nosso cabedal de conhecimento e de experiências que nós vivemos ao longo de toda essa trajetória. Ao longo dessa trajetória, a gente vai
evoluir, nós vamos estacionar um pouquinho, vamos descansar, aí a gente pode usar a expressão de, né, a gente vai, né, bestar um pouquinho, depois a gente usa a expressão vadiar, né, a gente vai vadiar um pouquinho, depois a gente pega no tranco de novo, aí sem ficar muito tempo ali na inércia, né, vem o tempo de Deus e bota a gente para poder correr um pouquinho, mas esse destino dessa unificação, ele vai acontecer. Então, ou seja, vou utilizar a expressão que ela usou, né, esses fractais, né, esses pedaços que nosso espírito pode ter, eles são feitos para quê? Para que a gente possa aprender, coletar, né, conhecimento, ou adquirir experiências dessas nossas vivências, das nossas escolhas do nosso dia a dia. Poderia, talvez, utilizar, e aí uma concepção minha, vamos imaginar o seguinte, a minha alma é um todo, né? Hoje eu, Léo, que estou aqui encarnado, ele é uma soma de todos os Léos para trás. E cada vivência que o Léo teve ele é um fragmento da minha essência, é um fractal dele que vai sendo aperfeiçoado, que vai sendo melhorado e eu vou migrando, né, de um estágio para o outro e coletando esses frutos. Então, muitas vezes nós podemos perceber em determinadas, como eu poderia dizer, em determinados espíritos que passaram por aqui, que nos deixam exemplos, como o próprio Jesus nos trouxe, de o que pode representar esse amor do Pai para a gente. Então, ele vem, de uma certa forma, traz essa representação, sabe? Hoje, nós não estamos na presença física do Mestre, mas quando nós lemos, como nós nos conectamos, eu vou dizer por uma experiência que eu tenho, assim, que eu sempre fico falando com a Amy, assim, por exemplo, quando eu falei na palestra de Natal, sabe, eu ficava assim, eu pensava em Maria, eu ficava emocionado, eu pensava no nascimento de... Porque uma presença é estar na presença, a gente reconhecer-se na presença de Deus. Hoje nós estamos aí entrando numa fase da humanidade da gente estar se reconectando a esta fonte criadora, a esta presença. Então, ela vai nos representar, ela vai nos unir. Então, Jesus, quando aqui esteve e deixa tudo isso, já te vi, Anderson, ele vem representar exatamente essa externalização dessa qualidade divina, dessa qualidade do amor e representar aquilo que realmente seja Deus. Não sei se eu respondi, se ela não respondia, quem perguntou, você manda para o Charles aí para eu tentar depois elaborar. Diz, Anderson. Só complementando sobre essa pergunta que foi feita, né? Se a gente for lá pela definição do que é o próprio princípio universal, o fluido universal, como queira chamar, né? Ele está ali intermediário entre o espírito e a matéria. O que é o espírito, na verdade? O espírito é aquilo que nos conecta com Deus. É aquela chama, é aquela luz, né? Nós não temos uma forma do espírito, então a gente sabe que ele existe, que ele está lá. Se esse princípio ele está lá justamente interligado ao espírito e à matéria para que dá forma à matéria, então a gente pode dizer, sim, conforme foi perguntado aí, que tudo que é criado no universo é a nossa ligação com Deus, certo? Tudo que a gente criar, né, tudo como forma de vida, como formas que também não tem vida, né, mas tem energia, tudo da criação, na verdade, é inspiração de Deus, porque o nosso espírito, nosso espírito lá, aquela luzinha lá ao fundo, na sua primeira, vamos dizer assim, sem nenhuma camada, totalmente puro e inocente, está ligado ao Pai. Então, por conta dessa própria definição, a gente pode dizer que tudo que foi criado na matéria foi inspiração do Espírito e a nossa conexão com o Pai também. Espero que tenha clareado ainda um pouco mais sua explicação. Foi muito boa também, Léo. Obrigado aí pela sua
sempre sabe a participação, né? Sempre pesquisa e nos traz aí grandes conhecimentos. Mas é isso aí. Nós estamos sempre ligados ao Pai através do nosso espírito, que advém dessa criação, desse DNA que nós temos lá. Tem mais perguntas, Charles? Sim, essa também é boa. No seu exemplo, que Jesus em seu capital de conhecimento de manipular a matéria, água e vinho, pergunto, o mesmo se aplicou nas suas curas ou também dependia da energia fé do doente? Ele aplicou, sim. Nós vemos aí, até vou fazer a minha consulta aqui, na minha biblioteca aqui, ele utilizou isso foi de Jairo, né? Que ele foi, isso mesmo, na filha de Jairo que chegaram, e aí, quando Jesus chegou, né? Então, disseram que não adianta, ela já está morta, mas nós sabíamos, né? Pelo conhecimento que nós temos hoje, é que ela ainda não tinha se esvaído todas o seu fluido vital, aquilo que move, né? Aquilo que anima, né? Aquilo que dá força à matéria para se locomover. Então, Jesus fez, aí vamos botar assim, como a gente faz uma transfusão de sangue, né? De um para outro, para poder, Jesus fez ali uma transfusão de energia, compartilhando os seus fluidos com ela, para que ela readquirisse ou recarregasse as suas baterias de seu fluido vital e pudesse realmente voltar à vida. Então, sim, em todas as curas, Jesus manipulava isso de uma forma muito sábia, e dependia, em algum assim, não depende eu doar, isso acontece hoje, quando se a gente for olhar no livro dos médios, onde também vai utilizar a questão de como o médio de cura utiliza e da doação, então, na verdade, quando a gente está ali, todo mundo que está aqui já passou na fraternidade e tomou um passe. O que, na verdade, um passe é? Nós estamos doando o nosso, compartilhando, né, junto com os espíritos, parte da nossa energia e direcionando aquele que está ali tomando o passe. Isso é o quê? É uma transfusão de energia, só que Jesus operava isso num nível muito mais avançado que a gente utiliza hoje em função do seu conhecimento. Mas nós temos, por exemplo, o exemplo da mulher hemorrágica, que a fé dela era imensa, que ela, né, própria, né, juntado à energia do Cristo, ela o tocou, e você vê assim que isso ele tinha um domínio tão grande que ele falou, no meio, apesar de todo mundo com certeza estava tocando nele, mas o toque dela foi diferente. Ele fala, a força saiu de mim. Então, ela também se utilizou desse grande poder de Jesus que tinha, né, a aura dele, sabe, andava quilômetros, né, então, ou seja, todo mundo, tinha pessoas que se curavam só pelo fato de Jesus passar, de tão forte que era a sua energia. Então, ou seja, mas a manutenção da cura, ela está muito ligada à manutenção da nossa fé, porque a gente não tem, mas teve pessoas que se curaram, Jesus curou, mas ela não conseguiu manter aquilo, e aí volta, você vê o poder da nossa mente, a gente não acredita na nossa cura e a gente acaba regredindo novamente, e aí precisando de novamente ser curado novamente. Mas, dando uma resposta talvez definitiva, sim, Jesus, ele aplicou esse princípio, a manipulação desses fluidos em suas curas, e os doentes que tinham fé se utilizavam dessa energia para a manutenção da sua saúde, da sua cura. Poderia dizer, Léo, aí nessa questão ainda que você está falando, que a fé da pessoa seria a possibilidade de sintonia com essa energia fluídica de Deus, que Jesus manipulava também. Talvez por isso que só de passar, algumas pessoas que estavam nessa sintonia conseguiam captar e se curar. Sim, porque hoje a gente já conhece que a gente tem um estado vibracional, então, ou seja,
Da mesma forma que a gente sintoniza uma estação de rádio, a gente sintoniza com as energias do Pai. Então, quando a gente se coloca em prece, o que nós estamos nos fazendo? Estamos buscando ajustar o nosso dial lá, né, a nossa frequência, a frequência divina. Então, a fé, ela vai embasar tudo isso, ela vai ter essa força propulsora que vai proporcionar que aquelas energias sejam trabalhadas em mim. Então, ou seja, se a gente... nós já passamos por exercícios assim, de a gente tá doando energia para a pessoa e a pessoa não querer aquilo. Então, a gente sente. Então, você vê que isso ele é muito forte, essa relação. Então, por mais quando, por exemplo, a gente sintonize com alguém, se a pessoa não estiver na mesma frequência, a gente não vai conseguir se sintonizar. Então, sim, a relação da fé, daquela questão de você acreditar, a gente está sintonizando, criando a possibilidade dessa energia ser canalizada de uma forma mais intensa do que se a gente não tivesse acreditando tanto naquilo. Então, a fé é um elemento primordial nessa conexão. Perfeito. Só para você se situar, nós ainda temos 5 perguntas. Tá? Vamos embora. Foi falado sobre matéria inteligente. Seria ela o princípio inteligente? Poderia explicar o que é isso? Quando a gente fala em princípio inteligente, a gente está falando do princípio da gente conseguir, como que eu posso dizer, raciocinar, da gente poder optar e fazer o uso daquilo que nós sempre chamamos, né, de nosso maior presente, que é o nosso poder de escolha, exercer o nosso livre-arbítrio. Porque quando nós estamos lá ainda no reino animal, que nós estamos aprendendo, nós temos uma inteligência, mas uma inteligência ainda em estado latente, nós ainda não temos, é uma inteligência instintiva, isso não quer dizer que não tem uma ação. Tanto que quando a gente observa algum animal fazendo alguma coisa, a gente fala, tá vendo? O bicho é inteligente, então, ou seja, tem inteligência inata. Já esse, quando a gente chama de princípio inteligente, é porque eu já tenho a capacidade de pensar e optar em conseguir fazer escolhas, de conseguir enxergar e tomar decisões, em saber o que é bom, em saber aquilo que pode me proporcionar determinadas escolhas ou não. Então, o princípio, ele emerge disso. Todos nós temos como princípio fonte de inteligência, porque ela advém da inteligência universal. Isso já foi, inclusive, perguntado no Livro dos Espíritos qual era a fonte da inteligência, e foi dito que faz parte advém da inteligência universal. Então, esse princípio inteligente, ele parte disso, dessa nossa capacidade de a gente hoje se apropriar daquilo do que é nosso. Vamos para a próxima. Quando oramos em favor de alguém, estamos manipulando o fluido cósmico universal? Completando a pergunta. Se sim, como essa manipulação ocorre na oração? Vou falar que a gente está... eu vou te falar que a gente está utilizando, porque o princípio cósmico universal, ele é o princípio que permeia tudo. Então, qualquer matéria que nós utilizamos, a gente está se utilizando dessa matéria primária. Então, quando nós oramos, o que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos utilizando essa energia que existe no universo e estamos projetando a favor de alguém, né? Então, ou seja, estamos manipulando esse fluido na intenção de auxiliar aquela pessoa. Nós estamos levando energia para que a pessoa tenha condições de passar por aquilo que ela precisa de passar, né? Que ela tenha sabedoria, que ela tenha, enfim, que ela receba tudo aquilo que ela necessita. Eu vi uma vez num vídeo que passou, né, existem vários, por exemplo, estudos que falam o seguinte, que as pessoas que estão, aliás, não vou dizer que são vários, eu vi de uma coisa, acho que passou na Fátima Bernardes, algum programa de televisão, e foi feita lá uma experiência das pessoas que estavam na UTI, aquelas que recebiam oração e aquelas que não recebiam oração. As que recebiam oração, elas
elas tinham tendência, elas sofriam menos infecções ou vários outros tipos de doença em relação às que não recebiam oração. Então, por quê? Porque a gente está direcionando, a gente está emanando energia a favor de alguém. Eu tinha até separado, vamos lá, quer ver? Eu tinha lido um texto, exatamente quando estava falando de fluido, e aí me veio essa parte da oração, eu vou ler aqui, ó. E aí, não só uma oração, mas eu acho que, quando eu pensei sobre isso, eu pensei não só na minha oração, mas como todos nós nos unimos em favor de quando nós oramos para determinada causa. O texto diz assim, ó, na sua transformação em água, o oxigênio e o hidrogênio perdem suas qualidades próprias. A bem dizer, não são mais nem hidrogênio e nem oxigênio, mas água. Então, ou seja, quando nós unimos nessa relação da gente, todos nós se colocarmos em favor de oração por alguém, e aí também acho que enquadra quando Jesus diz, quando mais de um estiver reunido, eu estarei junto, porque o princípio vai estar ali. Nós não somos mais uma individualidade cada um, não sou eu, não é o Charles, não é o Enzo, não é a Adriana, nem a Regiane, não é o seu Nelson, não é a Moêmia. Nós somos todos, nós perdemos as nossas propriedades particulares, nos unimos em oração, nós juntamos uma única energia para levar auxílio. Então, esta relação da oração, ela faz isso. Então, a gente sai simplesmente da nossa individualidade e nós passamos a ser uma coisa só, unido com o todo, para levar auxílio. Então, a prece é extremamente importante, nós utilizamos ela na manipulação, e por isso é importante a gente, porque a prece, geralmente, nós estamos pensando, concentrados, levando um bem para alguém, mas muitas vezes nós nos concentramos também para pensar em outras coisas. Então, essa manipulação, ela acontece, nós precisamos vigiar para que nós não utilizamos ela de forma equívoca. Juntando o questionamento do Aldomar sobre as atitudes do passado reverberando no agora, e você falando dos acontecimentos atuais, como manipulamos essa energia que chega hoje a nós em consequência de nossas ações? Tipo, aceitação, gratidão e transformação do aqui e agora, pensamentos e ações. Hoje a galera está inspirada, hein, gente? Graças a Deus, né? Mas essa é uma pergunta muito importante. Por quê? O que acontece? Tudo que chega a nós hoje e o que a gente vê espalhado em nossa órbita, né? Nós somos convidados o que nós escutamos? A nossa reforma íntima, nós temos que ter contato com a nossa sombra, o outro serve como espelho, aquilo que me incomoda no outro que está. Então, todas essas coisas são o quê? São chamados exatamente porque todas as nossas emoções, tudo aquilo que a gente vem transferindo ao longo dos nossos dias, elas são, na verdade, também energias, sabe? Fazem parte dessa manipulação. Então, quando eu ressignifico essa emoção, eu estou deixando uma carga, eu estou ressignificando, transformando algo que era negativo em positivo. Então, aí volta na relação de causa e efeito. Eu peguei um efeito, eu estou sofrendo ali a consequência daquele efeito, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso de ressignificar. Então, eu compreendo aquela experiência, então eu vivo agora, eu entendo, não estou dizendo que a gente vai utilizar, hoje existem várias técnicas terapêuticas que vai nos fazer ter contato e ressignificar essas emoções, que vão fazer com que, a partir do que eu ressignifico isso, eu vou ser capaz de tomar novas decisões, eu vou estar, vamos dizer assim, com um coração mais aliviado, que vai fazer com que eu enxergue o mundo, pode ser com uma lente diferente do que eu vinha enxergando até então. Então, sim, essa parte da aceitação, da gratidão, essa relação do aqui e agora, ela vai refletir positivamente. Porque como nós somos ligados, e aí existe, aí vou voltar, se a gente for lá nos experimentos da física quântica, vai ver que vai ter várias literaturas que vão falar sobre isso. Aquilo que eu boto atenção, aquilo que eu boto muita atenção, aquilo ele se concretiza. Então, quando eu boto muita intenção de medo,
vai aparecer situações que vão me causar ainda mais medo. Então, a partir do que eu paro, ressignifico, compreendo e começo a mudar a minha frequência, eu vou fazer com que essas ações, que esses acontecimentos, eles parem de acontecer em minha vida. Então, eu trocar essa lente, né, que aí que eu chamo de ressignificar todas essas consequências que vão acontecer, esses chamados, porque tudo isso nos chama a nos conectarmos com a nossa fonte primária, e aí temos que voltar ao Salmo, né? O Senhor, e acreditar realmente nisso, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está dizendo exatamente que eu tenho condições de ressignificar tudo isso, eu tenho alguém que está olhando, essa inteligência suprema, que está o tempo todo trabalhando para que eu ressignifique isso, utilizar isso e transformar o meu futuro. Então, é totalmente possível e é dessa forma mesmo que acontece. Próximo. Pode falar um pouco sobre como os espíritos manipulam os fluidos nos trabalhos mediúnicos? Então, boa pergunta também essa, hein? Bem técnica, né? Vou passar essa bola lá para Jeane e para o Adamastor, que é o chefe do tratamento. Ela até pulou. Mas, assim, o que acontece? Nós temos esses fluidos, os espíritos eles vão manipular essa energia, né, esse fluido vital que está em nossa volta, e lógico que eles vão trabalhar isso dentro do que é possível, né, chegar até a gente, e manipulam através de instrumentos, através da como eles já estão no plano material, através até da força do próprio pensar, e eles vão se utilizar dos fluidos do médium para que cheguem determinadas, vamos botar assim, características, né, daquilo que nós precisamos no trabalho mediúnico. Então, por exemplo, um espírito, ele não pode, existe um negócio que é chamado de materialização. Então, o espírito, ele vai trabalhar o fluido material, o fluido do médium, para que aquilo consiga aparecer e depois desaparecer. Então, você tem, por exemplo, cenas de materialização do espírito, né? Você consegue ver o espírito, mas para isso precisa de ter um conjunto de médiums que vão estar doando ectoplasma, que é um fluido, para que ele se possa apropriar desse ectoplasma para poder se plasmar nesse mundo. Então, isso é algo da manipulação, é algo que o espírito também tem que saber manipular e precisa da utilização dos fluidos do médium para que se possa manipular. Então, ou seja, quanto mais elevado o espírito for, né, mais longe da matéria, mais difícil ele vai manipular essa matéria densa. Então, por isso que muitas vezes ele precisa de nós, né, os médios, para esse auxílio no trabalho da utilização desses fluidos em prol da nossa terapêutica, para que possamos usufruir dos benefícios de um tratamento espiritual, de um passe, de todas as outras coisas. Sim, Anderson. Só complementando o que você disse aí, né? Sua explicação foi perfeita. Esse fluido que a gente fala também é chamado de fluido magnético, né? Não é à toa. E muitas vezes é usado muito magnetismo também, para estar fazendo essa manipulação desses fluidos, né? E o magnetismo ainda é um conhecimento muito pouco explorado pela gente na humanidade, né? Tá havendo muitos estudos sobre magnetismo, né? A gente estudou muito pouco. Os egípcios, ele tinha, só voltando para a parte científica, ele tinha muito conhecimento nessa área. Existem teorias aí que os espíritos, para construir pirâmides, manipular grandes objetos, eles usavam esse magnetismo, né? Então, o magnetismo é um componente muito poderoso, né? O estudo do magnetismo, e eu acredito ainda que a humanidade, quando talvez tiver merecimento para isso, né, a gente vai estar dominando o magnetismo, de repente a gente mesmo aplicando aqui nossas harmonizações, né, mesmo estando na matéria. Só para complementar aí o que você falou. Não, sim. Inclusive, por exemplo, um grande que trouxe muitos conhecimentos, né, fez várias experiências sobre o uso do magnetismo, foi o Mesmer. Acho que é Mesmer que fala o nome do cara, sei lá.
enfim, pode ser nome. Então, ou seja, ele trouxe ali a aplicação e a utilização do magnetismo é o uso da minha energia. Eu não dependo de um outro espírito, né, junto comigo para que eu possa aplicar muitas vezes. Então, o magnetismo é eu com eu mesmo, sabe? É a utilização desse fluido que existe em mim, do meu fluido vital, aquilo que me anima, na aplicação sobre todos os objetos. Então, eu posso aplicar o magnetismo, por exemplo, se a gente colocar conscientemente, como a gente estava falando da água, né? Nós vamos aplicar quando a gente pega uma água e a gente bota ali o poder da nossa intenção, o que nós estamos utilizando? O nosso magnetismo, essa energia magnética manipulando esse fluido para que essa água possa produzir aquilo que eu quero. Então, se eu começo a pegar meu copo de água, começo a pensar cura, imagine curado, eu estou utilizando o quê? O meu magnetismo, que vão modificar as moléculas da água, que vai produzir a substância que eu tanto acredito que eu vou ter a minha cura, né? Então, ou seja, é uma força, como bem disse o Enzo, muito poderosa. Nós não temos praticamente conhecimento nenhum, e, na verdade, os antigos, se a gente for colocar, a gente fala assim, nós evoluímos tanto tecnologicamente, mas nos conceitos mais básicos isso ficou esquecido, e agora, aos poucos, nós vamos descobrindo todo esse conhecimento, porque nós precisamos, né, despertar novamente, porque todos nós, em algum momento, passamos por isso, mas caiu no nosso véu do nosso esquecimento. Então, hoje nós somos convidados. Então, voltando, nós somos co-criadores, nós somos Deus. Por quê? Porque a gente tem esse poder de colocar. Basta que a gente se dedique um pouco a estudar, existem várias literaturas, existe até no meio espírita, o Jacó Mello, acho que é o nome, né? Vocês que... Eu indicaria outro, Livro dos Fluidos. Eu não sei quem é o autor, mas você acha... Livro dos Fluidos, tem o Jacó... Você acha fácil na internet. É um material bem vasto. Tem outro também, chama Mãos de Luz, que também vai falar da utilização. Então, existem muitas técnicas, muitas coisas, e nós podemos utilizar de uma forma muito salutar, a gente fazer ali no nosso dia a dia e produzir coisas que serão benéficas para nós e para quem está ao nosso redor. Próxima. Chegará um dia que poderemos também manipular a matéria e realizar curas, pois me parece ser distante tal possibilidade. Entretanto, os apóstolos naquele tempo também já conseguiam. Gostaria de ouvir mais sobre isso na sua percepção. Essa pergunta fecha o raciocínio, eu acredito, não? Sim, vai chegar. Na verdade, assim, nós manipulamos, só que nós manipulamos em função do estágio de evolução que nós temos. Então, a partir do momento que a gente vai se entregando ao nosso crescimento intelectual e o nosso crescimento material, mais sabedores de como manipular isso, nós seremos. Então, esse é o nosso destino. Como Jesus disse, nós poderíamos fazer as mesmas coisas, aí eu estou olhando isso para este aspecto de manipulação de fluidos, todos nós seremos capazes. Mas isso é uma conquista do espírito, é uma conquista que todos nós iremos fazer a partir do nosso empenho, da nossa observação sobre esse estudo, sobre essa dinâmica, de como que a gente vai interagir, porque isso precisa estar no nosso consciente para que a gente... Eu não tenho como... Aí eu vou utilizar a expressão do cozinhar novamente, porque acho que é palpável a todo mundo. Eu não tenho como pegar os elementos né, aleatoriamente e misturá-los. Eu preciso de entender funcionalidades para que consiga produzir. Essa manipulação dos fluidos também exerce da mesma forma. Então, hoje nós já temos um ponto de partida. Nós já... como que eu posso dizer? Nós já temos hoje conhecimento, como o Anderson já trouxe, do magnetismo para a gente, de a gente começar o estudo disso, de como a gente pode manipular e aumentar a nossa capacidade de manipulação desses fluidos. Então, ou seja, isso parte do quê? Parte do nosso estudo, da nossa entrega a este conhecimento, a buscar sobre isso. Lá no próprio na revista espírita, nesse do estudo, né? Revista Espírita o Estudo, logo acho que no segundo parágrafo, ele diz o seguinte:
Mas os espíritos não nos vêm trazer essa ciência como nenhuma outra já pronta. Eles nos põem no caminho, fornecem os materiais e cabe a nós estudá-los, observá-los, analisá-los, coordená-los e pô-los em prática. Então, seja, já lá em 1866 já tinha se dito que a espiritualidade iria nos apontar os caminhos, mas caberíamos a nós percorrê-los. Então, nessa jornada da nossa capacidade de manipulação de tudo isso, vai depender simplesmente da gente. Então, nós vamos evoluindo, e à medida que isso nos dado essa possibilidade, em função da nossa moralidade, da nossa intelectualidade, a gente vai manipulando isso aí. Hoje, eu tenho absoluta certeza que todos nós já o manipulamos. Nós não temos consciência dessa manipulação, mas nós já o manipulamos. Léo, para fechar, a última pergunta é daquelas. Vamos lá. É possível que uma comunidade inteira consiga transmutar simultaneamente a matéria para além do tempo e espaço, como podemos analisar em alguns acontecimentos históricos, entre parênteses, Peru e Chile, além de Atlântida? Bem, eu não sei o que ela quer dizer com essa relação do Peru e Chile, além de Atlântida, em relação a esse negócio dessa transmutação. Então, assim, eu não... Eu imagino que sejam os acontecimentos da extinção dos Incas e dos Maias, que estavam naquela região, e do desaparecimento de Atlântida. Por exemplo, de Atlântida, por exemplo, né, aí eu vou falar pelo que eu li em alguns livros, mas Atlântida, por exemplo, era uma cidade imaterial, então, ou seja, ela estava, né, a gente não conseguia muito vê-la. Eu vou dizer assim, vamos imaginar que o nosso conceito fosse uma colônia, né? Aí nós sabemos que existe, está num outro esquema vibratório, e em função da baixa densidade das vibrações dos seus habitantes, toda essa construção ela foi se densificando até o ponto que ela desceu o nível terrestre e se afundou por causa exatamente do nível, e aí, como ela disse, né, a comunidade inteira, e aí realmente foi todo mundo começou a baixar o seu nível vibracional, ela acabou sendo extinta. Sobre ali o Peru, o Chile, essa relação que tem, eu não consigo dizer, porque eu, Léo, não conheço historicamente para poder dizer, ou nem por um outro meio, o que aconteceu. Posso fazer, talvez, por analogia, que possa ter acontecido algo parecido, até porque tanto os maias e os incas, na verdade, assim como os egípcios, eles eram descendentes dos Atlântidas. Então, os Atlântidas, aquelas porções que precisavam de continuar semeando grande parte da cultura e do conhecimento que eles tinham, vamos colocar assim, né? Eles saíram e foram conquistar lugares do mundo. Você pode ver que existem similaridades entre as construções, entre alguns costumes, alguma coisa entre essas culturas. Então, mas utilizando como base o conhecimento que a gente tem sobre o poder da nossa manipulação, a gente consegue transmutar essa matéria com uma união muito grande de pensamentos. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, talvez não seja talvez a matéria física, mas uma matéria sutil, quando a gente hoje nós somos convocados, vamos orar pelo nosso país, vamos juntar-nos em oração, porque nós estamos levando uma grande base de energia que é capaz de alcançar resultados, e vamos utilizar, como a de Jesus, pode passar e saindo transmutando um monte de energias, neutralizando, né, muitas cargas negativas em função dessa grande massa de energia positiva. Voltando tudo no universo, ele é vibratório e ele tem os seus poderes de desintegrar. Então, uma comunidade, sim, ela pode se unir e ela pode utilizar esse conhecimento, mais uma vez, tanto para o bem como para outras escolhas. Por isso, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que nós criamos e que nós colocamos. Então, por exemplo, eu tenho certeza, né, que o pensar coletivo hoje sobre, por exemplo,
na questão dessa pandemia, todo mundo rezando que uma cura fosse achada, que uma vacina fosse encontrada. Isso, com certeza, se espalhou no éter global e acabou dando força para que alguns cientistas continuassem, de que estava cansado. Então, vão transmutando coisas que a gente nem consegue imaginar. Mas, respondendo diretamente, eu acredito que seja possível. Sim, Anderson. Só acrescentar aí, Léo, que essa história de Atlântida, né, se ela ser fluídica e ser materializada, isso é apenas uma teoria, né? A gente não tem ainda como comprovar, né? Então, apenas para ficar claro isso aí. Não, foi assim, eu disse em função dos livros que eu li. Eu não estou dizendo nem que é verdade, nem que é mentira, porque se a gente for colocar muitas coisas, a gente está no campo da teoria, porque nós não experimentamos. Então, como eu disse, foi uma informação que eu trouxe de um livro, de alguns livros que eu vi, não foi só um, foi mais de um, que conta essa mesma história. Mas, se não aconteceu, mas serve para a gente como uma exemplificação, né? Uma ilustração do poder que se tem da união, da força de pensamento de uma comunidade. Mais pergunta, Charles? Não, Léo, por hoje é só. Obrigado. Bem, se não temos mais perguntas, né, eu gostaria de convocar a todos vocês, e aí vou pegar a deixa do Anderson, né, sobre que a gente se dedique a estudar um pouquinho mais sobre o tema, porque e pensar, e aí eu vou utilizar uma palavra que foi dita aqui, dessa ressignificação dos nossos pensamentos através da gratidão, lembrar que tudo aquilo que a gente pensa, ele gera um campo magnético, ele gera um campo energético. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente alegria, quando a gente sente gratidão, quando a gente sente tristeza, então nós precisamos de começar a olhar isso pelo lado realmente material. São alimentar esses pensamentos vão fazer com que a gente adquira escolher quais pensamentos nós vamos alimentar vai influenciar diretamente na qualidade de nossas vidas. Então, assim, nós todos estamos aqui, estamos o quê? Buscando essa melhoria, buscando vibrar de forma diferente, buscando conhecimento, estamos alimentando nossos pensamentos, a nossa mente consciente com matéria boa, com matéria cuidadosa. Isso também faz nos alertar para poder ver que tipo de energia nós vamos nos conectar diariamente, seja através da televisão, seja através de um comentário com outra pessoa, porque tudo que nós, e aí, falamos e pensamos, se transforma em matéria. Isso é verdadeiro, isso é verídico, isso é comprovado. Então, isso assume formas. Então, a partir do momento que eu conheço isso, eu começo a pensar o seguinte, que formas eu estou criando? Então, quando a gente fala que nós temos que é a relação da psicossomática, que a gente pensa, a gente somatiza isso no nosso corpo, exatamente por esse poder, por nós estarmos permeados nesse elemento principal do universo, que é a relação da criação de Deus, e como nós somos co-criadores, aumenta a nossa responsabilidade. Então, a gente aumentando o nosso nível de conhecimento acerca das nossas potencialidades divinas, vai fazer com que, pelo menos é que eu espero hoje, é que a gente possa ser mais vigilantes em relação àquilo que nós vamos pensar e aquilo que nós vamos cultivar em nossos pensamentos. Então, eu queria agradecer a todos que perguntaram. Sem as perguntas de vocês, nossa palestra ficaria, não fluiria dessa forma. Então, assim, muitas vezes, mesmo que a gente se prepare para falar determinados assuntos, mas a gente não pensa em todos os aspectos, né? Então, eu não consigo pensar, e aí vem as perguntas, e tira a gente da zona de conforto, faz com que a gente pare, pense, raciocine, leva a gente por caminhos que nós não tínhamos pensado, né? Então, eu agradeço muito cada um de vocês, e aí eu queria convidar o Charles a poder fazer, já que ele foi o portador, a voz do povo hoje, né? Mais uma vez agradecer o Enzo com o meu apoio, que toda... Né, já... Ô, Léo, só posso fazer uma observação? Sobre essa questão, esse tema me despertou tanta curiosidade, que 10 anos atrás eu tinha lido o livro dos fluidos já, né? Eu acho que eu esqueci tudo que eu li,
Eu aproveitei quando você estava encerrando, eu comprei o novo para mim, que eu não tenho mais um livro, né? Então, vou ler novamente. Não, e outra coisa, quando eu peguei essa palestra, eu lembrei de você, porque uma vez lá na fraternidade você me falou desse livro. Apesar de eu não ter lido para poder fazer a palestra, eu me concentrei mais no livro dos Espíritos e nas coisas que Kardec tinha escrito, mas, assim, é um tema que ele realmente é um tema gostoso de se estudar. E hoje nós temos várias, e o que eu acho mais bacana é que nós temos várias teorias físicas, aí a gente fala que a ciência se distancia de Deus, e, na verdade, a ciência está comprovando exatamente o que já foi dito, que Deus está em nós e está em tudo. Então, eu deixo o meu muito obrigado aí e desejo a todos que utilizamos desse fluido nato, desse amor que permeia a gente, que é o amor constante de Deus, e que nós fizemos bom uso e conseguimos nos conectar a esse amor. Obrigado, gente, de coração, mais uma vez. Posso fazer a oração? Por favor. Pai de amor, obrigado pelos esclarecimentos que nos foram trazidos hoje. Obrigado por nos lembrar que estamos envoltos em sua matéria, em sua criação, que somos parte dessa criação, que a tua luz nos envolve e nos guia sempre. Basta que nos permitamos sentir para que possamos usufruir de todo o seu conhecimento, de toda a sua bondade, de todo o seu amor. Que as curas que procuramos estão, na verdade, em nós, porque somos parte de ti, e como parte de ti, somos parte deste fluido universal que tudo cria e tudo transforma. E certos nessa fé, vamos todos juntos construir a tua luz, construir essa matéria que cria e não destrói, essa matéria que dá alegria e não tristezas, essa matéria que constrói a vida. Que assim seja.